celestial sabe, quando Ele vem, quando Ele toca, algo muda. Pensamentos mudam, situações mudam. Só que às vezes no passado tempo, às vezes parece que há um esfriamento, há uma necessidade de ressuscitar novamente aquele fogo que arde, aquele amor que nos toca, aquele amor que nos abraça. Aonde está? Para onde você tem olhado? Às vezes nós olhamos para o lado e vemos coisas que gostaríamos de ter. Olhamos para o lado e olhamos coisas que, poderia ter sido eu. Mas tem coisas que Deus te chamou. Tem lugares que Deus te colocou. É lugares para você dar fruto. São lugares para você queimar, são lugares para você carregar a presença, são lugares que devemos manifestar a glória de Deus. Ser uma chave, não carregar ela, mas ser uma chave que abre portas, que pessoas sejam curadas, chave que abre portas, que pessoas sejam libertas, chave que abre portas para pessoas encontrar Jesus. Ele não quer que você carregue a chave, Ele quer que você seja a chave. Por onde você andar, por onde você pisar, seja essa chave, em nome de Jesus. Aquele que trouxe sua Bíblia, ao em Salmos 73, do 1 ao 4. Salmos 73, do 1 ao 4. E diz assim a palavra do Senhor: com toda a certeza Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimento, e têm um corpo esbelto e saudável. O tema dessa noite é superando as crises. Esse salmo, ele mostra um ambiente desafiador para Asaf. Esse salmo, ele mostra um homem se abrindo por inteiro, sem se esconder de Deus. E esse salmo revela Asaf sem nada que impedisse, nada que tampasse as dores, nada que tampasse a crise que ele estava vivendo naquele momento. Só que muitas das vezes nós vemos pessoas que fogem de Deus de manhã e depois quer encontrar Deus à tarde. Só que Asaf aqui, ele fez diferente. Mesmo em crises, sempre ele procurou a Deus. Uma pergunta dessa noite, sobre a dúvida que você está tendo, sobre a crise que você está tendo, qual que é a resposta? A resposta é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar com força, buscar com vontade, buscar a face de Deus.
Só que para isso nós temos que ter equilíbrios nos momentos de crise. Na hora que for para você se calar, Deus vai te dar equilíbrio. Na hora que for para você falar, Ele irá te ouvir. Deus está levantando na tua vida pessoas espirituais para te ajudar a carregar isso, para te ajudar a dar o direcionamento do reino de Deus. Essa palavra profética é apenas uma: buscai, buscai, buscai primeiro o reino de Deus. Em quanto tempo? Em todo tempo, buscai, buscai. Não tem outro remédio. Buscai no tempo bom, buscai no tempo mau, mas buscai. Buscai na crise. Nós temos que ter prioridade máxima na nossa vida. Não tem segredo, não tem outro caminho. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o coração. Não é um amor fingido, mas é de coração. Não é religião, é relacionamento. Entenda, quem muito é perdoado, muito ama. Por quê? Porque sabe da onde Deus te tirou. Quando você vê alguém chorando, se rasgando por inteiro, porque sabe que Deus te encontrou, e sabe quem era antes de encontrar Deus, mas mesmo assim Ele nos amou, e por isso nós devemos ser o altar, preparar o altar. Não há vida longe de Deus. Na minha tormenta, na minha tristeza, na minha solidão, eu não sei se você já sentiu isso. Na sua solidão, na tua tormenta, na sua dor, no teu medo, tem hora que Ele vem, e quando Ele vem você sente Ele trocando as suas vestes, você sente Ele te tocando, você sente Ele te dando lugar na mesa, que é um lugar de honra. Às vezes nós somos filho pródigo, estamos perdidos, mas quando Ele nos acha, às vezes nós sentimos morto, mas quando Ele nos dá a vida. Jesus, Ele não veio para trazer a paternidade, Ele veio para ativar os filhos de Deus. Às vezes nós éramos criatura lá com Adão, mas com Jesus nós se tornamos filhos. E filhos respondem ao Pai, filhos se achegam ao Pai. Se você está aqui nessa noite, você já chegou mais perto, porque você sabe quem é o Pai. Eu não sei qual é a sua crise, mas eu sei a fórmula secreta: é buscar. Busque. Disse Deus, e que eu estou falando nessa noite. Eu te digo, eu dependo desse amor. Eu sei quem Ele é. Eu sei que sem Ele eu morro. Não importa a quantidade, mas importa se eu estou perto. Não importa onde eu estou, mas se eu estou com Ele, não importa o vale, não importa a dor. Porque ainda que nós queremos explodir, Ele nos pega no colo e nos leva ao destino. Deus tem um destino glorioso para cada um. Eu sei que nele muralhas caem. Eu sei que nele portas se abrem. Eu sei que nele não tem limites. Amado, não tema as ondas da tempestade, pois a voz dele acalma o mar. Ele tira o medo, Ele tira aquilo que te assombra. Todos nós temos medos, mas quando Ele vem,
parece que é um filme. Parece que te dá uma anestesia e você não sente mais nada, porque a dor está sobre ele, ele carregou. As dores estão sobre ele. Quando você confia, ele garante. Quando você se entrega, ele te pega no colo e te leva. Nessa noite, viva o que Deus pode fazer através de você. O inimigo, ele não quer só matar a sua carne. O inimigo, ele quer matar a sua fé e te paralisar. Só que o que ele não sabe, que se você entrou nesta noite, você que está me ouvindo também, se você está dessa forma, se sua fé morreu pela crise, pela dor, nessa noite como fênix, você vai ressurgir. Da onde? Do pó. Nessa noite ele está cavucando para achar o fogo ainda aí. Ele está tirando todo aquela madeira queimada, tudo que está lá, para ver que o que ainda tem fogo no altar, ainda tem fogo aí, ainda tem fagulha aí, ainda tem. Ressuscitando do pó, a sua fé pode ressuscitar novamente. E se você entrou aqui hoje, será ressuscitado. Como está escrito em Jó 14:8: se envelhecer na terra a sua raiz, e o tronco morrer do pó. No versículo 9, ao cheiro. Se você não está sentindo, mas ainda, ao cheiro das águas brotará ramos novamente como planta, nascerá novamente. Deus quer lhe dar equilíbrio nas suas crises às vezes de ansiedade, crise de choro, crise com dores no corpo. Porque tem vezes que o coração quer explodir, e você quer gritar, e não sabe como. E a crise financeira vem, e você não consegue falar. E a crise emocional vem, e você não sabe como agir. Mas a palavra diz que a crise de Asaf, a maior crise dele foi olhar para os outros, foi olhar para o lado. A crise que pegou ele de verdade foi ele perder Deus de vista. Eu não sei como você entrou aqui, mas também como Asaf, ele voltou a olhar. Ele voltou a olhar para aquele que é e sempre será o Salvador da vida dele, aquele que é Deus de gerações, aquele que é, que fez, faz e ainda está fazendo na tua vida. Ele, o eu sou, a palavra viva, que não se perdeu. E Salmo 73 diz, versículo 2, Asaf falando: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei. Quantos de nós podemos dizer isso? Quantos de nós podemos falar isso? Esse ano mesmo, eu já disse isso. Janeiro 2025, falei: Deus, dá um tempo para mim. Deus, eu queria parar um pouco de pregar. Deus, deixa eu quietinho. Aí você vai lá com um bom cristão, abre a palavra, Jeremias, na dor dele, na crise dele, falou: Deus, não prego mais a tua palavra. Deus, eu não anuncio mais sobre ti, vírgula,
na mesma frase do Jeremias diz: como não? Como não falar desta palavra? Como não falar do teu amor? Pois a tua palavra queima em meus ossos. Como não pregar? Como não? Eu imagino Asaf dentro dele. Eu imagino você dentro aí de você agora. Que palavra sem orar para Deus. Meus pés quase desviaram. Eu fico imaginando o Salmo 42:11. Ele confrontando a alma dele: ei alma, por que está batida? Porque está batida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Esperai em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha vida, Ele é o meu Deus. Entenda, o diabo, ele não se ira pelo que você conhece da palavra, ele se ira pelo aquilo que você pratica dela. Porque se ele vem para um lado contra ti, e você pela palavra aberta em teu coração, não uma palavra lida, mas uma palavra viva, se ele vem por um caminho por ti, por 7 ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para resistir tem que ter a palavra, tem que viver a palavra, tem que cheirar, tem que sentir a palavra. A palavra, ela nos limpa. E quando você pratica, você vai entender o quê? Que o justo pode cair 7 vezes, mas ele se levantará novamente. Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo, e ele se levantará, mas o ímpio tropeçará no mal. Declara a tua vida hoje que você se levantará, pois a novidade chegarão na tua casa. A novidade de Deus chegará na tua casa. O seu endereço, o seu CEP, chegará uma carta, chegará algo novo. Mantenha o equilíbrio nos momentos de crise. É pela palavra. Buscai. Caminhar com Deus é confiar em Deus. Asaf significa é Deus que faz, e Deus quem está no controle de todas as coisas da tua vida. Olhe para Asaf, olhe a resposta que ele dá. Ele foi sincero. Ele foi sincero nas palavras. Ele era acostumado a entrar nos santos lugares. Ele estava consolidado acerca dos feitos, das maravilhas de Deus. Ele era um homem fiel. Mas isso não impediu de ele ter crises. Ele era conhecido como cantor mor, o músico-chefe do rei Davi. A história de Asaf era de um homem de quem Deus se apoderou. Asaf diz que a história, que no dia que o rei Davi estava trazendo a água para Jerusalém, trazendo a presença de volta ao lugar de origem, Asaf, historiadores dizem que Asaf era uma criança, mas quando ele vê Davi pulando, quando ele vê Davi saltando, aonde? Em qualquer lugar, não, é na presença. Quando ele vê Davi se alegrando, porque a arca da aliança estava voltando para o lugar de origem, aquele menino se enche, ele se enche também da presença de Deus, e ele não se aguenta, ele se entrega verdadeiramente de coração para Deus. Ele busca se entregar, ele busca ser o melhor daquilo que ele pode para Deus. Mesmo como criança, ele cresce e vai ao encontro. Quando esteve
naquela festa, as pessoas olharam a arca, que significava a presença de Deus, e em meio a toda aquela multidão, aquele pequenino, aquele menino Asaf se deleitava na presença. O rei Davi vinha à frente dançando na presença de Deus, com toda a sua força. O povo de Israel estava em festa, porque a presença voltou, o fogo voltou, a glória voltou, a intimidade voltou, aquele abraço, aquele sentimento, aquele poder, aquele relacionamento voltou. Eu não sei quem mais estava ansioso, se era o rei Davi, se era Asaf, ou se era o próprio Deus, querendo de novo se manifestar através deles. Como você veio hoje aqui, querendo algo mais de Deus, e não mais se conformando de ficar de longe, e você disse: eu vou lá, porque hoje é o meu dia, hoje é o dia de eu chegar mais perto, hoje é o dia de eu encontrar o Santo dos Santos, de eu encontrar a presença de Deus mais forte em minha vida. Quinta-feira o Diácono William pregou, ele deu uma ilustração de um menino que olhava: pai, qual é o tamanho de Deus? Ele falou: olha para aquele avião lá em cima. Pai, Deus é pequeno. Calma, filho, calma, entra no carro, vamos para o aeroporto. O menino chega no aeroporto, ele olha aquele avião e fala: pai, aquele é o tamanho de Deus. Filho, quanto mais perto, maior Ele é para a tua vida. Quanto mais perto, mais você sente Ele. Quanto mais perto, mais você ouve Ele. Mais perto dEle. Sabe o que Asaf tinha em sua vida? Ele tinha fome e sede por mais de Deus. Não se contentava em somente adorar de longe. Ele queria estar mais perto possível de Deus, a quem ele tanto amava. Quando você sabe quem você é, pouco importa o que os outros dizem, pouco importa o que você está vivendo hoje, pois você não é o que você está vivendo. Você é o que Deus diz que você é. Você é filho, você é amado, você é desejado por Ele. Mas qual é a sua resposta nessa noite? Olhar Ele lá de longe, onde não pode tocar, onde não pode se medir o tamanho dele, ou você pegar o carro e ir até o aeroporto e ver Ele perto, face a face, ter um encontro, ver a grandeza dele, chegar mais perto dele. E Asaf cresceu. Passou o tempo, Asaf cresceu. Em 1 Crônica 16, 7, 11. Então, naquele momento, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf, de seus irmãos, louvasse ao Senhor, louvai ao Senhor, evocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai, salmodiai-lhe, atentadamente falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegrai-vos o seu coração, dos que buscam ao Senhor. Versículo 11: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Em outras traduções, o versículo 11 diz: buscai o Senhor
e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Só que o tempo passou, e a vida dele era o dom de ministrar louvores como ninguém. A vida dele foi essa unção, ele recebia na sua vida. Ele adorava a Deus com força, com plenitude, com vontade, com honra, com glória e majestade ao Senhor. Ele fazia com excelência. Só que o tempo passou. Asaf já estava velho. Essa altura Asaf já não era mais um jovem. Ele era agora um senhor aproximadamente de 65 anos, casado com 2 filhos. E ele já não ministrava mais o louvor a Deus, pois em Israel havia o costume de certa idade, eles colocavam os mais novos. Os levitas mais velhos eram aposentados de suas funções, dando espaço para os mais novos. Só que Asaf estava aposentado, mas no coração não. Ele estava velho, mas no coração não. Mas o seu coração ainda ardia sobre a presença, ardia pela presença de Deus. Só que na caminhada nós temos altos e baixos, e nós temos que pôr nossa esperança em Deus. Nesse momento eu creio que passou Asaf por um túnel escuro de depressão, e ele olha para o lado, olha para o outro, e no Salmo 73 diz que parece que as lágrimas eles rolavam pela face de Asaf. O seu coração estava derramado na presença de Deus. E depois de ministrar essa canção, ele tirou as suas vestes de festa, guardou o instrumento e foi dormir. E naquele dia, ele guardou o instrumento, guardou as vestes, pôs o pijaminha. Só que ainda havia um último convite. Ainda havia um último convite. No dia seguinte de manhã, Asaf foi acordado. A mulher dele chama ele: Asaf, tem alguém na porta, batendo. Asaf meio sombaleando, meio com sono. Ele vai até a porta e era um mensageiro. O mensageiro trazia trajos reais e uma carta. Uma carta assinada pelo rei endereçado a Asaf. Sem delongo, o mensageiro se apresenta e diz que foi eu enviado pelo próprio rei Salomão a entregar nas suas mãos, Asaf, esta carta. E eles se despedem. Então Asaf senta-se junto com a sua esposa e seus filhos para lerem a misteriosa carta. E nela estava escrito: querido Asaf, que Deus o Todo-Poderoso abençoe Davi, o meu pai, rei, com integridade, justiça e sabedoria sobre todo o povo de Israel. E acima de tudo, ele sempre buscava a presença de Deus, pois amava o Senhor de todo o seu coração, por ser dedicado a Deus, e sempre teve em sua vida muitas e incontáveis vitórias. E ele queria construir um templo, como você bem sabe, e se empenhou nesse projeto com amor e dedicação, fez a planta, arrecadou fundos para a construção, e sonhou com um dia que seu sonho seria realizado. Mas Deus desejou que as coisas acontecessem de forma diferente, e não permitiu que ele construísse essas obras, mas orientou que seu filho Salomão construísse o templo.
Muitos anos se passaram, meu pai já se foi, e a obra, como era da vontade de Deus, tinha que ser concluída por minhas mãos. E sendo a obediência à vontade de Deus, construí o templo, seguindo à risca todas as orientações que o meu pai deixou. E a obra está pronta. E a presença, e esta obra está pronta e precisa ser inaugurada. Pois Deus tem pressa de habitar entre vós. Como nessa época Asaf declaro também sobre a tua vida, que o rei nessa noite ele te chama. Ele tem vestes novas. Ele convida você, como convidou Asaf. Ele convida você, Asaf, que está me ouvindo. Você, João, que está me ouvindo. Você, Gustavo, que está me ouvindo. Você está aí sentado me ouvindo. Ele tem uma carta para você, te convidando. Para inaugurar de novo. Para estar de novo na presença. Ele te diz, quando não tiver palavras para orar, apenas se ajoelhe-se em silêncio, porque Deus ouvirá o seu clamor. Em silêncio Ele ouvirá o seu clamor, com gemíveis inexprimíveis, pois meu Espírito está entre vós, e Ele traz a mim, Ele interpreta o choro, Ele interpreta o gemido, Ele interpreta o teu silêncio e carrega daqui da terra para lá para o céu. E Ele tem resposta para você nesta noite. Na vida de Asaf, como na época é hoje também, existe um convite para mim e para você. Por isso venho, por meio dessa carta, lhe fazer um convite muito especial. Quero que você, Asaf, ministre o louvor na inauguração do templo. E mais que isso, quero que você seja o regente, o maestro, o levita. E gostaria de pedir que você componha uma canção especial para os anciões, uma canção que traga a presença de Deus para o justo, para nós. Espero vê-lo na inauguração, Asaf, e sei que posso contar com você. Atenciosamente, Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Os olhos de Asaf, ele não aguenta. Os olhos de Asaf começam a lacrimejar, começa a ficar molhado o rosto. O seu coração bate mais forte, como nunca. A sua esposa, os seus filhos são tocados. E agora Asaf já não era mais o velho levita, aposentado, esquecido pelas pessoas. Ele havia recebido um convite do próprio rei para ministrar na festa mais importante de Israel. Já havia celebrado. Deus naquele momento falava no coração de Asaf, que havia ouvido a sua adoração naquela madrugada, e já mais havia lhe esquecido, mas que amava e que contava com ele no seu projeto nessa terra. A história de Asaf estava apenas começando. Olha o que diz o que aconteceu no Salmo 73, 17. Diz que até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terrenos escorregadios, e fazei cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor.
são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Isso é caminhar com Deus, é confiar em Deus. Para quê? Para superar suas crises, para superar a sua dor, para superar a sua ansiedade. Significa confiar todos os dias na provisão de Deus, na intercessão de Deus, na intervenção de Deus, no cuidado dEle, no agir dEle, no mover dEle. Mesmo sem saber o que me espera durante esse mês de junho, mesmo sem você saber o que espera nesse ano de 2025, os gigantes que se vão levantar contra ti, as tempestades durante a cada dia, durante a cada ano, aqui na terra, até você morrer, esteja firme na palavra, esteja firme em buscar a Deus com força. A história de Asaf, o homem que venceu as suas crises internas. Em Salmo 73, 28 diz, no finalzinho aí, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amados, entenda nessa noite, nunca haverá paz na tua alma até que você esteja disposto a obedecer a voz de Deus. O equilíbrio nos momentos de crise, você precisa entender que o teu adversário quer mudar a tua visão, que vai tentar contrariar o propósito, a promessa de Deus, o que Ele falou a teu respeito, e você sabe que Ele falou. Todas as vezes que o cenário, entenda, todas as vezes que o cenário tentar lhe dizer que você não vai acontecer, que não vai dar certo, esqueça o cenário, esqueça a sua capacidade, esqueça as suas qualidades aqui na terra, e se agarre na palavra, pois Ele é o sol, Ele é a lua, se prostram diante dEle, da sua majestade, porque dEle, por Ele são todas as coisas. Você nasceu para adorar, você nasceu para amá-lo, você nasceu para ser íntimo, e o seu Redentor vive. Você acha que vai morrer? Ele vive, Ele vive. A tua presença é o que te basta. Ele alabassori candalabaste, chore lalabaste. A tua presença que nos basta, lelagabastori labas, cheri lababaste candalabas, oh cheri alabastoni candai, sei, shake, lelaste, lalabastoni, lalabaste, lalabas.
Os seus pés quase desviaram, mas hoje Ele te encontrou novamente. Hoje Ele te encontrou novamente para dizer que Ele é seu, você é dele. Não importa a crise, não importa a dor, porque Ele te amou primeiro. Não se sinta o último da fila. Ei, porque Ele pode mudar o começo, e você pode ser o primeiro da fila. Eu não sei como você entrou, mas você pode sair mais do que diferente nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei, aquele que é na minha vida já está fazendo um reboliço aí. Ele já está mexendo nas escrituras, Ele já está mexendo no emocional. Ele é o Deus da minha infância. Ele foi o Deus de Asaf como criança, que viu a presença, sentiu a presença. Mas você pode estar dizendo: eu já sou velho, eu não sei mais isso. Isso é meninice. Eu já não consigo mais me emocionar. Eu já não consigo mais sentir. Mas essa noite eu quero dizer que tem uma carta, e é para você. Está escrito destinatário o teu nome, está escrito o teu endereço, e Ele te diz: hoje é hoje que eu vou te pegar. Ele tem novas vestes, Ele tem um convite. E nessa noite eu quero que se coloque de pé. Responda esse convite se colocando de pé. Se tiver alguém do seu lado, dê a mão. Dê a mão, porque nessa noite eu vou ser o seu mensageiro. Eu vou ser o mensageiro do Rei, dizendo: